Deixa eu te contar uma história aqui muito recente e super atual. E que provavelmente você deve ter passado, ou provavelmente você vai passar. E se você já passou, você com certeza vai passar outras vezes, enquanto você não reprogramar o seu cérebro para poder lidar com esse tipo de coisa. O que eu vou falar com você aqui hoje é sobre um caso, uma coisa que aconteceu comigo. Não é o fim do mundo. Vê bem, a história que eu vou contar para você é diferente da mensagem que eu quero transmitir com ela para você. Então assiste até o final. Primeiro o seguinte, eu recentemente fiz publicação falando que eu tinha colocado como objetivo para mim mesmo, lembra? Não é o objetivo para ninguém, a não ser para mim. Que eu coloquei o objetivo de que eu perderia 1 quilo por mês de janeiro até maio, totalizando a perda aí de 5 quilos. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me considerei gordinho, né? Eu sempre sacaneei com gordo, sempre falei pra caralho, zoei, porque eu sempre pensei também até que é igual o Leandro Hassum sempre me falou, que se eu não me zoar, alguém ia me zoar. Então fazia parte até da minha graça de ser zoeiro com relação a eu ser gordinho. Sempre me zoei em primeiro lugar antes de brincar ou sacanear alguma pessoa. E aí o seguinte, eu nunca me atentei, nunca fui do tipo de pessoa que se atenta para esse tipo de detalhe. Ah, poxa, mas eu sou gordinho, ah, fulano é magrinho, etc. Eu nunca me atentei com o fato de, de repente pode ser legal se eu quiser emagrecer, pode ser saudável se eu quiser emagrecer. Eu sou, era, né? Agora eu já nem sei mais. Eu, quando era bem mais jovem, eu tinha uma distância muito grande, né? Era deslocado a minha altura com o meu peso. Então antes eu realmente poderia me considerar bem cheinho. Hoje em dia eu já tô bem menos fofinho, né? Até esses últimos meses aí foram legais comigo, eu perdi a minha papada. E aí o seguinte, que eu quero dividir com você aqui hoje é o seguinte. Eu não via isso como um problema pra mim. E assim, eu não sei se por dentro da minha família em geral, né? As pessoas da minha família mesmo, mãe, pai, irmãos, etc. Nunca chegaram pra mim e disseram pra mim, olha, você tem que emagrecer, cara, você tem que perder uns quilos aí. Pô, tu já pensou em emagrecer? Ninguém nunca comentou nada do tipo comigo. Amigos próximos também não. Algumas pessoas até, gente de fora, né, que não são amigos nem colega. A maior parte da zoeira comigo era por eu ser gordinho. Tudo era porque eu sou gordinho. Ah, fulano é gordinho e etc. Blá, blá, blá. A zoeira sempre foi essa. E muito mais pesada do que isso, né? Ninguém vai ficar chamando um gordo de gordinho. Só que aí o que acontece? Eu, como eu falei recentemente, desde janeiro pra cá, e a gente tá agora em março, já no finalzinho de março. Desde janeiro pra cá eu tô caminhando mais, eu tenho não me alimentado direito, pelo menos ainda, mas eu tenho me alimentado menos, eu tenho comido pouco, né? Eu tenho comido menos do que eu comia antes, eu comia uma montanha, sempre comia uma montanha. E eu mantive o meu peso durante aí, bota aí uns 5 6 anos, eu sempre tive o mesmo peso, ganhando e perdendo o mesmo peso. Para você ter ideia de o quanto eu era, eu sempre fui desligado com isso, eu nunca nem me atentei a me pesar regularmente para saber se eu tô mais grosso, se eu tô mais magro, o que tá acontecendo, o que eu poderia mudar. Eu nunca me atentei a esse tipo de coisa. E aí, o que eu queria dividir com você aqui, depois dessa história? O que aconteceu comigo recentemente? Lembra, até então ninguém tinha falado nada sobre, poxa, você podia emagrecer, etc. Blá. Ninguém comentou nada disso comigo. Eu que, por questão. Deu na minha cabeça, eu pensei que seria legal se eu emagrecesse um pouco. Eu falei, cara, eu vou tentar fazer alguma coisa por mim. E aí não fiz nada muito além da imaginação. Não entrei em academia, não fui puxar ferro, até mesmo porque a ideia não era essa. A ideia era, poxa, será que eu sou mesmo capaz de conseguir fazer isso por vontade própria, né? Será que eu consigo modificar é, a minha alimentação? E aí eu corri atrás de fazer isso de forma pessoal, né? A iniciativa foi uma iniciativa pessoal. O que aconteceu comigo foi, depois de visualizar que vem dando certo, meu corpo tem respondido bem, e lembra, não foi uma resposta automática, né? O corpo não simplesmente deixou de começou a emagrecer e acabou, né? É uma coisa que vai, como é que se fala? É gradual, vai sendo com o tempo. Em janeiro eu ainda perdi 2,2 kg, em fevereiro eu perdi 3,8 kg, se eu não me engano. E no início desse mês eu cheguei a compartilhar com vocês aqui que eu tinha perdido 2,2 kg de novo, já em março. E aí, totalizando tudo, eu tinha perdido mais de 8 quilos, com 3 meses. E aí o que acontece? Eu cheguei a comentar algumas vezes aqui até
sobre resultados e tudo mais. Quando eu compartilhei essa mensagem, foi justamente para falar sobre isso, sobre que a gente deve manter, né, nossos resultados. A gente tem que manter ali uma forma, né, de alguma forma a gente precisa mensurar até onde a gente está conseguindo ir, o que está funcionando, o que não está. Só que a conversa de hoje não é essa. É a seguinte: depois, numa brincadeira aqui, junto com a minha irmã, eu peguei o meu prato ali, que normalmente ela costumava ver ele uma montanha, e aí eu peguei o meu prato com bem menos comida e fui brincar com ela dizendo o seguinte: olha, quando alguém chegar por aí para te perguntar, se alguém perguntar para você o porquê que seu irmão emagreceu tanto e tão rápido, aí você fala para eles que é isso aqui, que eu tenho comido bem menos. Não tenho comido saudável, não tenho comido tanto legume quanto eu deveria e etc, blá blá blá. Não tenho comido tão saudável, mas tenho comido menos, né? Então, querendo ou não, é uma reeducação alimentar, por mais que não seja voltada para a área fitness e etc. É uma reeducação, porque eu comia demais só por comer, não era uma necessidade, eu simplesmente comia muito. E aí eu cheguei para brincar com ela dessa forma e ela pegou e me respondeu uma coisa que depois me fez pensar. Ela me respondeu o seguinte: tá, mas você deveria melhorar a tua postura. E aí eu pensei, primeira coisa que me veio na cabeça foi óbvio, caramba, mas eu não tô falando nada sobre postura, tô falando do meu peso e tal. Só que o que que isso tem a ver, afinal? A história que eu contei, a história que eu acabei de contar, e o que que isso tem a ver, afinal? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é a seguinte: as pessoas não vão estar de acordo com os passos que a gente vem dando. A primeira coisa que você tem que entender é: as pessoas não estão nem aí pro resultado que você chega, né? A primeira coisa é que elas não querem saber o caminho. Olha, eu tô emagrecendo porque eu tô comendo menos. O problema é seu, né? Ninguém quer saber o caminho que você faz. Tá, mas você perdeu quantos quilos? Ah, eu perdi 8 quilos. A minha ideia era perder 5. Ok. Você perdeu 8, show de bola. Bom pra você, não bom pra mim. Seria melhor se você fizesse um tratamento dental. Que o seu dente é aqui em cima, é encavalado, etc. Ah, você deveria fazer uma aula de dicção. O seu fala meio fanhoso, etc. Ah, você deveria melhorar a tua postura. Foi o que eu ouvi. E aí isso me fez pensar muito a respeito do que a gente transmite para as outras pessoas. Como a gente não vê o caminho que ela faz para chegar até o resultado que ela chegou, e quando ela chega no resultado a gente não dá devido merecimento, para alguma pessoa que talvez tenha a cabeça fraca, alguém que vai pensar que, caraca, ninguém tá nem aí pro que eu fiz, caraca, é um esforço meu individual e nego cagou. Você tem que entender o seguinte: tudo aquilo que você fizer, faça por você. Não faça esperando que alguém vai achar de bom grado que você fez, ou que você não fique esperando por palmas porque você fez alguma coisa que você deveria fazer na cabeça de alguém. Você vê a quantidade de vezes em que eu achei super engraçado quando alguém mencionava que alguma mãe disse para um filho que tirou notas boas na escola: você não fez mais do que a tua obrigação. Então a gente não vive numa sociedade onde as pessoas são. Como é que se fala? As pessoas são. Como é que eu posso dizer? Qual seria a palavra correta? Que as pessoas são. Que as pessoas levam. Não digo prêmios, mas que as pessoas são saudadas pelas coisas boas que elas fazem, tanto por elas quanto pelas outras pessoas. Nós não vivemos nessa sociedade. As pessoas não estão nem aí para o que a gente faz, sendo bom. Porque se você fizer algo ruim, elas vão com certeza falar alguma coisa para você. Elas sempre vão ter um ponto crítico para poder falar para você, mas nunca uma crítica que seja com relação a alguma coisa que você tentou fazer ou que você foi melhor do que ontem. Eu poderia ter começado a fazer com as minhas metas com 1 quilo por mês e ter perdido 700 gramas, ter perdido 200 gramas ou ter ganhado 1 quilo. Porque o meu corpo ele poderia não se adaptar ao que eu estava fazendo, como recentemente ele anda fazendo, de eu ter perdido menos peso do início do mês para cá, porque o meu corpo está tentando se ajustar à forma com que eu gasto energia. Eu ainda não estou comendo de 3 em 3 horas e o corpo precisa dessa energia para se manter acordado. E aí isso faz com que ele retenha energia, que eu não perca mais tanto peso quanto eu estava perdendo no início. Então assim,
Nós não vivemos nessa sociedade. Não fique esperando que as pessoas vão te olhar, vão bater palmas por alguma coisa que você fez. E aí, olhando agora por outro lado também, a segunda parte da história. Lembra, isso só me fez refletir. Não quer dizer que eu tenha me sentido dessa forma. Tanto que eu estou dizendo para vocês justamente porque as outras, qualquer outra pessoa, até mesmo você, ou até mesmo eu, poderia sentir isso. E aí a segunda parte, o segundo lado, o outro lado da moeda, como você achar melhor, é o seguinte: quantas vezes você foi, óbvio, você é uma pessoa comum, porque se você for olhar numa questão total de quantidade de pessoas que fazem, quantidade de pessoas que não fazem, as pessoas que não fazem são muito maiores. E aí a minha pergunta é: pessoas que fazem, pessoas que não fazem, qual das duas você se encaixa? Quando você vai em algum lugar, um lugar qualquer, onde você é atendido por alguém, por alguma outra pessoa. Aí eu entrei, sei lá, nas Casas Bahia, na Casa de Vídeo. Quantas vezes você entrou num lugar como esse e você recebeu atendimento, seja no McDonald's, enfim, você entrou em algum lugar e foi atendido? Quantas vezes você foi bem atendido, muito bem atendido, e aí não faltou nada para você, o teu lanche foi entregue ok, o produto que você comprou estava ok, você ficou super satisfeito com aquilo ali. Quantas vezes você chegou para a pessoa que te atendeu e, sei lá, voltou lá um outro dia, depois de você ter testado, depois de você ter comido o teu lanche, quantas vezes você voltou até o balcão ali e conversou com a pessoa que te atendeu dizendo: poxa, o lanche estava muito gostoso, poxa, você me atendeu com atenção, você foi bem atencioso comigo, você foi bem receptivo, pô, você me atendeu muito rápido, qualquer elogio que fosse. Provavelmente as vezes em que isso aconteceu foram em eventos curtos e normalmente em algum momento em que a pessoa que não poderia te dar tanta atenção, eu como por exemplo, eu trabalhando com o público, eu já fui elogiado, mas em momento de tensão, em momento em que, por exemplo, qualquer pessoa estaria chateada, qualquer pessoa estaria bolada, eu que trabalhei na Cacau Show, numa época de Páscoa, onde é super estressante, etc., e você atender a pessoa com maestria e depois a pessoa vir te agradecer por aquele atendimento. Agora, em momentos comuns, não. Você faz o seu trabalho super bem e você entrega mais do que os outros, porque a maior parte das vezes a gente faz aquilo que a gente gostaria que fizessem pela gente. Então, quando a gente perde a cabeça, quando alguém, por algum motivo, distratou a gente, ou desfez da gente, e algumas outras pessoas também não, né? Também eu estou generalizando de forma boa, ok? E essas pessoas não são. Não há aplausos, não há um post no Facebook, nossa, fui super bem atendido pela fulana, e tira uma foto com a fulana, marca a fulana e diz, poxa, ela é a melhor atendente daqui, etc. Não, ela fez o meu dia especial, não existe isso. Agora me diz, quantas vezes você já não abriu um Facebook da vida, ou um Instagram, ou algum outro, ou até numa conversa, você sentou e está batendo papo com alguém, e quantas vezes você já ouviu alguém dizendo mal sobre algum atendimento, sobre alguma pessoa, eu não volto naquele lugar nunca mais porque eu fui atendido de forma que eu não gostei, alguma coisa que aconteceu eu não gostei. Quantas vezes você já não ouviu alguém dizer, ou você mesmo não fez, uma crítica que não foi construtiva para ninguém? Porque você não disse para a pessoa o que você sentia naquele momento. Às vezes você perde a cabeça e você falar às vezes é pior do que se você tivesse ficado calado. E nenhuma vez você deu crédito àquela pessoa que te atendeu bem. Mas você com certeza quis dizer para todo mundo alto em bom tom que você foi maltratado, que você não foi tratado como você achou que você deveria. Então aqui eu vou pedir uma reflexão para você. Pense muito bem como que você vai levar essa informação para alguém. Às vezes a pessoa que recebe a informação não tem a mesma cabeça, ou ela não vai entender qual foi o seu ponto de vista. Então a forma com que você vai levar essa informação para as pessoas, ela é muito delicada e ela é importante. Porque se você realmente quer fazer uma crítica, que seja construtiva. Olha, eu já vim aqui mais de 30 vezes e todas as vezes que eu vim eu fui super bem tratado. Hoje eu não estou sendo bem tratado. Não sei se alguma coisa aconteceu com você, mas independente do que está acontecendo com você, eu entendo que você é ser humano e você tem os seus momentos. Pode ser que você esteja chateada, pode ser que você esteja passando por algum problema, e eu entendo os seus motivos. Tenta melhorar o seu dia, melhorar o seu ânimo,
eu desejo estimas para você. Isso pode não ser um elogio, mas isso pode mudar como a pessoa vai passar aquele tempo dela. Se ela estiver chateada, se ela estiver triste, ela vai entender que aquilo é uma fase, aquilo é um momento. E ao invés de você destruir o dia daquela pessoa que está animada com uma coisa que ela acabou de conquistar, como seria o caso de uma pessoa que não tivesse a cabeça no lugar, você acaba fazendo o contrário, você acaba colocando ela para baixo. Pense muito bem quando você for comentar sobre alguma coisa que alguém fez ou falou com você, que você ou achou ruim ou que você não entendeu pela fase ou pelo momento em que a pessoa está passando. Pense muito bem. Valeu!